Então, como eu falei para vocês, extremas de situações que a França vivia aquele dia, porque ó, aquela época lá, a França ela já estava acuada por causa desses atentados. E quando eu falo acuada, é acuada mesmo por causa que ó, lembre-se que a França foi alvo de um primeiro atentado em janeiro. Aí em julho, acho que foi numa refinaria de petróleo, numa refinaria, o cara vai e decepa a cabeça do outro. Isso dentro da França. Aí em novembro, logo depois, vem o, o atentado principal em 2017. Bom, gente, a França sempre a vida inteira, eu me lembro muito bem, e a França, uns anos atrás, ela foi totalmente contra esses negócios de. Como é que eu posso falar para você? As mesquitas. Aí eles proibiram. Há um tempo atrás, isso em 2004, eles proibiram, porque a França proibiu em 2004 a questão das mesquitas. A Europa aprovou um projeto muito polêmico em 2004 que revoltou, talvez até revoltou a parte da população islâmica, que a Europa proibiu e a França também abdicou do projeto, proibiu o uso de véu islâmico dentro das escolas. E a França ela sempre foi um objeto principal, porque eu me lembro um tempo atrás, e eu fiz uma leitura no G1 sobre a Bélgica. E a Bélgica é um país onde a concentração é de maioria islâmica dentro da Bélgica. Não sei se eu posso dizer para vocês que o que permitiu esse atentado dentro da Bélgica foi essa maioria islâmica, por causa que ela não tem a minoria, a maioria é islâmica lá. Mas é claro, gente, é um ponto, talvez até quando eu achar a revista, que eu vou trabalhar em cima dessa revista para gravar pro canal aqui. Mas tudo isso tem que ser o ano que vem. Quando eu achar essa revista, eu posso produzir um primeiro material que eu posso colocar para vocês antes de fazer um especial sobre a Bélgica. Porque naturalmente ali eu vou falar um pouco sobre Paris, vou falar um pouco sobre até alguns países que foram atacados pelo Estado Islâmico, pelo ISIS, afinal. E é claro que eu vou ter que me procurar também ali sobre aquela história da escola em Peshawar, no Paquistão, onde as crianças foram mantidas reféns, semelhantemente ao Beslan. Aquela não tem nada a ver até então com o ISIS, mas na mesma edição da Veja, eles reproduzem uma história sobre um cara que manteve pessoas reféns dentro de um hotel, dentro de um café. E aquela época o sequestro durou um bom pouco de tempo. E é claro que, vamos supor, da questão, porque acho que teve uma brasileira envolvida no meio também, acho que se feriu, mas seria da questão até, geralmente muitos países erram, alguns países erram quando se trata de um sequestro que dura horas e horas e horas. Como eu falei para vocês, e vou fazer um especial, vou produzir um especial, porque é o seguinte, gente, sequestro, quando alguém está sendo mantido refém, ainda mais na condição de estar sendo mantido refém dentro de uma casa, um estabelecimento, o próprio sequestro em si, ele é quase que um jogo de nervo. E por que quando eu falo um jogo de nervo? Porque é o seguinte, lembre-se que quem está mantendo uma pessoa refém, ela está disposta a tudo, matar ou morrer. Então, mantendo uma pessoa refém automaticamente, geralmente
a condição que fica aqui, que seria aquele porém capaz, porque a polícia, ela só age em casos extremos. E nem todos os casos, geralmente, ele é extrema, porque muitas pessoas que estão mantendo uma pessoa refém são é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem equilíbrio nenhum da situação, porque coloca a polícia geralmente em jogo também, porque todo jogo é jogo, qualquer movimentozinho ali que você faz, já era. Movimentozinho falso, talvez até, que você faz, já era. Então, durante essa semana, eu tô colocando, elevando a situação, as condições, talvez até de leituras minhas que eu faço. E quando criei o canal, isso foi em março desse ano, já vai fazer um ano já. E quando eu criei o canal, logo eu já me preocupei em contar essas histórias sobre esses atentados em Paris, porque sim, são histórias interessantíssimas, mas são histórias talvez até de inúmeras falhas, e a última falha eu vou contar o ano que vem, que vai ser no atentado de Nice, na França, quando eles estavam comemorando a queda da Bastilha, e simplesmente um cara entrou com um caminhão e saiu atropelando todo mundo, saiu fazendo a maior sarceda pelas ruas francesas em Nice, da França. E é claro, Nice, o Stade de France e o Charlie Hebdo, nossa, praticamente esses ataques, praticamente os 3 últimos ataques, praticamente foi atacado por causa de que o centro de Paris, praticamente. Paris, por causa que praticamente. Paris, quase não. Paris foi atacada, o centro de Paris foi atacado e muito bem, diga-se de passagem, muito bem atacado também. E, quando se refere sobre a boate Bataclan, eu vi uma cena da boate no dia do atentado, e a cena, ela é impressionante, a pior possível, porque, nossa, praticamente os terroristas, praticamente, dos ataques na França, praticamente elevaram a barbaridade, o limite da barbaridade ao máximo. Então, quando eu falo em questão até do que ocorreu dentro da França, até não digamos até que o que ocorreu dentro da França foi até podemos dizer, uma carnificina. Não só pelo fato da boate, mas também pelo fato de outros lugares também. E nesse ataque de Nice, que eu vou contar no ano que vem, quero ver se até o meado já do começo do ano que vem, o meio do ano que vem, parece que daí eu já não vou poder fazer muita coisa, porque daí já nos primeiros dias de janeiro já vou começar a preparação para o primeiro ano do canal. E eu quero ver se eu conto a história de início, porque a história de início tem ingredientes interessantíssimos.